O tema dessa aula é momento fletor máximo. Então, hoje nós vamos aprender um dos métodos de como calcular o momento fletor máximo. Então, vamos ver através de um exemplo. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma viga, né, para calcular o momento fletor máximo. Essa viga está bem apoiada, um apoio em A e um apoio em B. O apoio em A, dá para a gente ver ali pela representação dele, que ele vai ter alguns graus de liberdades a mais que B. Ó. B é um apoio fixo, já o A é um apoio deslizante. Temos ali as distâncias marcadas, então a gente consegue ver o tamanho total da viga e o tamanho e a distância ali da posição de cada força. Então nós temos tudo em mão que a gente precisa para analisar e fazer o cálculo. Então o primeiro passo é fazer o cálculo das reações. E para isso a gente começa me desculpe, não, a gente começa fazendo, né, desenhando o diagrama de corpo livre. Uma viga totalmente reta, então faço simplesmente com uma linha reta. Na horizontal, porque a viga está na horizontal, obviamente. Aí aplico as forças ali já existentes, chamando ele de F1 a força de 60 e F2 a força de 50 N. Aí eu vou colocar as reações. Uma reação vertical, a reação AY no ponto A, somente para cima, devido ao tipo de apoio. Esse tipo de apoio só vai me dar uma reação aí num sentido, né, nesse caso, uma reação ortogonal ao plano que está sendo apoiado. Naquele caso ali o plano está na horizontal, então a reação em A vai ser na vertical, somente na vertical. Já em B a gente tem a reação vertical RBY e horizontal RBX, devido ao tipo de apoio. Então esse tipo de apoio vai nos gerar essas duas reações. Se é para cima, para baixo, para direita, para esquerda, a gente não tem como saber com exatidão. Nesse caso aqui, como está bem apoiado, as forças são todas para baixo, as forças externas. Então, nesse caso aqui, RAY e RBY vão ser para cima com certeza. Mas vão ter situações que a gente não tem como dar essa certeza. Aí eu vou fazer o cálculo, eu atribuo aqui um sentido, vou fazer o cálculo. Se eu encontrar para uma delas, qualquer uma, vamos pegar por exemplo RAY, um valor positivo, beleza. Essa reação está no sentido que a gente atribuiu no início aí do diagrama do corpo livre. Se eu encontrar com o sinal negativo, significa que a força tem o sentido contrário. Digamos que nesse caso que eu coloquei RY para cima, se eu encontrasse negativo, significa que em vez dela ser para cima, ela seria para baixo. Esse é um detalhezinho importante. E aí também representando no diagrama as distâncias, tá? Estou chamando de D1, D2 e D3, as respectivas distâncias de 1 metro, 1,4 metros e 1,2 metros. A forma de calcular, eu obrigatoriamente vou ter que calcular uma das reações utilizando soma de momentos. Conteúdo lá do primeiro trimestre. Por que isso? Porque eu posso escolher um ponto qualquer para somar momento na viga e, para me facilitar, eu vou escolher o ponto exatamente onde eu tenho uma das reações. Por quê? Porque no próprio ponto a força não gera momento nenhum, é zero, é nulo, não vai aparecer no cálculo. E se eu tentasse resolver isso aqui por somatório de forças, ia me aparecer no cálculo as duas reações em Y, por exemplo. Se eu somasse força em Y, tanto RAY quanto RBY iriam me aparecer no cálculo. Agora, se eu somo o momento em A ou em B, a força naquele ponto não aparece. Então vamos ver nesse exemplo. Eu vou fazer somatório dos momentos em A. Então eu vou somar todos os momentos gerados pelas forças sendo aplicadas nessa viga até chegar no ponto A, desde a distância até chegar no ponto A. Né? Então, olha o que eu tenho.
primeiro momento é da força 1 vezes a distância 1, e a distância até o ponto A. Então F1 está a 1 metro de A, do ponto A. Negativo por quê? A gente vai ter aquela tendência de giro horário. Eu imagino que, exatamente ali no ponto A é como se fosse um parafuso colocado ali. E se eu aplicar essa força 1 para baixo, o que vai acontecer? A tendência disso girar no sentido horário. Isso vai acontecer com F2. O que vai mudar é somente a distância, né? Então a distância agora do ponto que está onde F2 está aplicado até chegar no ponto A, é a soma de D1 mais D2. O sinal do momento negativo ainda, ó, pelo sentido horário de rotação, né? Então, momento de F1 e de F2 negativos. E RBY aqui também é uma força, então vai gerar momento. Só agora vai ser um momento positivo. Por quê? Tendência de giro agora anti-horária. Então vai ser a tendência de giro anti-horária, por isso positivo. E a soma, nesse caso aqui, é a soma de todas as distâncias. Não é sempre assim soma de todas as distâncias no último aqui, tá? Nesse caso vai ser. Aqui só coloquei um A, não sei por qual motivo, tá? Esse primeiro aqui é D1. Então D1, D2 e D3, ou seja, a soma de 1 metro mais 1 metro, 4 e mais 1,2. Nada além do que simplesmente a distância aí do ponto onde está sendo aplicada a força RBY até chegar no ponto A. Se a RBY fosse entre, digamos ali, ó, entre F1 e F2, seria a distância dali, né, desse ponto, até chegar em A. Né? Então, sempre, quando a gente soma momento, a distância onde a força está sendo aplicada até o ponto onde a gente está somando o momento. Então, notem bem isso, tá? Isso é extremamente importante. A gente está somando momento em A. A gente tem que escolher um lugar para somar momento. Pode ser qualquer lugar, mas nos favorece somar, nesse caso, ou em A ou em B. Se eu somasse em B, não me apareceria a reação em YB, mas sim apareceria a reação em YA nesse caso. E RBY não apareceu no cálculo, por quê? Porque também não gera momento nenhum, porque a força está exatamente em linha aqui com o ponto A, chegando na mesma linha, ou seja, ele empurra, essa força RBY empurra o ponto A, mas não gera tendência de rotação do ponto A. Por isso que também não aparece. Aí seguindo, né, a gente só tem que isolar agora RBY, passa os outros momentos para o lado da igualdade, vai, eram negativos ficaram positivos, e agora o que a gente tem ali é RBY que está multiplicando aquela soma das distâncias, então a gente passa elas para o outro lado dividindo e a gente tem isolado o que é RBY. Colocando os valores e resolvendo esse cálculo, a gente vai chegar no resultado aí que a gente tem de 50 newtons. Isso aqui é uma coincidência, tá? O valor 50 ser igual a uma das forças, no caso a força 2. Isso aí é raro de acontecer, tá? Agora a gente faz o cálculo da outra reação. Poderia também fazer por soma de momento, escolher o outro ponto, o ponto B, somar momento em B, e eu ia descobrir RAY. Porém, é mais complicado fazer dessa maneira. Quando eu já sei uma das reações, eu posso simplesmente fazer agora a soma das forças. Então, vou somar as forças em y igual a zero. Na equação só vai aparecer força, não vai aparecer distância. Eu estou somando força e não mais momento. O que está para cima agora é positivo, o que está para baixo é negativo. Então isso é mais fácil. Então, RAY está para cima, positivo. RBY está para cima, positivo. F1 e F2 estão para baixo, então as duas entram negativos. Negativo, então, igual a zero. E RBX não aparece, porque está em X, né? E agora é só a gente isolar o RAY, que é a única variável que a gente não conhece.
Então F1 e F2 ficaram positivos, passando por outro lado da igualdade, né? Isso era uma subtração simples ali. E RBY, que estava positivo, passou a ficar negativo. E aqui a gente tem mais uma coincidência, né? Então RAY equivale a 60 newtons, e o valor idêntico a F1, tá? Isso aqui é uma coincidência, tá? Então uma associação de coisas que já nos geraram isso, devido às distâncias que a gente tem aqui. Se a gente mudasse um pouco esses valores dessas distâncias aqui, a gente já mudaria o valor de RAY e RBY. E para descobrir RBX, somatório das forças em X. Menos RBX igual a zero, está para a esquerda. A gente tem a conclusão que RBX é zero, tá? Porque eu não tenho nenhuma outra força em X. Se eu tivesse outra força em X, essa reação em X, aí, BX, ia ter um valor. Nesse caso aqui é igual a zero. Agora vamos então para os diagramas, tá? Diagrama de força cortante e momento fletor. É bem simples. Então, um diagrama tem seu eixo x e y. Em y da força cortante, normalmente é representado por V, está em Newton, que eu vou fazer aqui nesse caso. Se eu estivesse trabalhando em kilonewton, poderia ser em kilonewton. E meu eixo x aqui em metros, porque eu também estou trabalhando em metro com as distâncias. E claro que essa linha aqui me representa o ponto zero, né, a linha horizontal do gráfico, em relação à linha vertical. Vou marcar ali com essas linhas as respectivas distâncias exatamente iguais da viga aqui, tá? Quais distâncias são aquelas? Ó? Onde está aplicado F1, onde está aplicado F2. O começo do gráfico, o ponto zero do diagrama, é o começo da viga, exatamente onde eu tenho RAY. O final do gráfico, exatamente o final da viga, onde eu tenho RBY. Como que eu faço aqui? Esse gráfico? Muito simples, esse gráfico é o diagrama. Eu aplico as forças nos lugares exatamente onde elas estão na viga. Por exemplo, no ponto zero da minha viga eu tenho RAY, então coloco ali o RAY. Subo do meu ponto zero, começando em zero, subo porque RAY é para cima, não desceria. Ela está totalmente na vertical, então subo totalmente na vertical, equivalente aos 60 newtons, que é o valor dela. Até eu chegar em F1 não tem força nenhuma, não tem nada agindo. Então do ponto A, onde está aplicado o RAY, até chegar em F1 não tem nada. Então, linha reta, linha horizontal reta. Cheguei ali, agora no ponto ali de 1 metro, né, tenho F1 aplicado para baixo. Então agora eu pego os 60 que eu tinha e subtraio o equivalente à força 1. Nesse caso, né, o valor idêntico, a gente vai chegar no zero de volta. Não necessariamente que eu chego no zero de volta aqui, tá? Poderia chegar em qualquer lugar do gráfico. Até chegar a F2, não acontece nada, então linha horizontal de novo. Chegou a F2, 50 newtons para baixo, que é o valor da F2. Então eu pego o valor que eu tinha anterior no gráfico, nesse caso zero, e desconto o valor da F2 que está para baixo. Então vou para a área negativa do diagrama. Aplico ali os 50 newtons. Até chegar agora no fim da viga, não acontece nada. Então, linha horizontal reta. Chegou ali no final, eu aplico a última força, no caso, que é RBY. A última força não necessariamente precisa estar no final da viga. Nesse caso aqui ela está. Aí eu aplico ela, é 50 para cima, né? Pego o valor anterior, que eu tenho ali 50 negativo. Não preciso colocar o negativo no gráfico, né? A representação gráfica ali já me mostra que está na região negativa. Mas eu tenho 50 negativo e eu somo agora o valor de RBY, que é a força ali naquele último ponto. Que é exatamente o que me falta para chegar no zero. Então, para esse gráfico está certo.
ele sempre tem que fechar no zero. Para o cálculo inteiro estar certo, os dois gráficos têm que fechar no zero, que é o próximo que a gente vai fazer. Às vezes esse aqui fecha no zero e o outro não fecha, porque eu tenho algum erro no cálculo das reações quando este aqui fecha e o outro não. Se tudo estiver certo, os dois vão fechar no zero. Agora, para eu fazer o outro gráfico, eu preciso fazer um cálculozinho antes aqui, que é calcular as áreas desse diagrama. Que áreas? Olha no que as figuras que formaram aqui, ó. A área 1 formou um retângulo. Então, das linhas ali que a gente desenhou até chegar na linha de referência zero. Então, a área 1 é um retângulo. A área 2, nesse caso aqui, como ficou bem em cima da linha zero, nossa linha horizontal, a área 2, nesse caso aqui, vai ser zerada, não tem. Mas a área 3 a gente tem outro retângulo na parte negativa do gráfico. Então nós vamos calcular essas duas áreas. Bem simples. A área do retângulo, base vezes altura, né? A minha base são as distâncias e a altura é só olhar no gráfico ali o valor que me representa a linha horizontal naquela região do gráfico. Área 1, então a base é a distância 1, que é 1 metro, e a altura é os 60 newtons, então a área vai ser 60. E a unidade, a gente segue utilizando o que a gente já tem. Ó. A força está em newton e a distância ali está em metro, né? Então unidade newton-metro, unidade de momentos. Tá? Área 2 zerada, né? Já comentei sobre isso. Área 3 é outro retângulo, só muda os valores. A distância é 1.2 agora. E a altura ali daquela região agora é 50. Então que nos equivale novamente a 60 newtons. Tá? Então área newton-metro. Então área 1 equivalente a 60, área 2 0 e área 3 60. Agora como que a gente vai fazer esse outro diagrama aqui? Tá? Então é o seguinte. Se no diagrama de momento fletor, se no diagrama de força cortante eu tiver esta linha aqui, circulei, totalmente na horizontal, no diagrama de momento fletor, ou nós vamos ter uma reta inclinada para cima, ou uma reta inclinada para baixo. Para cima quando? Quando a área na região da força cortante estiver na região positiva, que é esse caso aqui da área 1. E para baixo quando a área estiver na região negativa, que é o caso da área 3. Nesse caso aqui da área 2, não vai acontecer nada porque a gente não tem área nenhuma. E agora, este segundo diagrama aqui é uma soma, né? Também uma soma dos resultados anteriores até a gente chegar lá no final e esse diagrama tem que fechar zerado. Então agora eu tenho a unidade na vertical do momento fletor em Newton-metro, na horizontal continuo em x metros. Posso marcar ali novamente para eu ter como referência para poder desenhar, né, onde são as minhas distâncias. E eu começo agora esse gráfico, a não ser que eu tenha um momento externo, eu começo esse gráfico no zero. Então, se eu tinha linha horizontal no gráfico anterior, nesse eu tenho uma reta crescente ou decrescente. Crescente se a área do anterior estivesse na parte positiva. Então, a primeira seçãozinha ali, eu vou ter uma reta crescente, porque a área do anterior era na área positiva e eu tinha uma linha horizontal totalmente reta, né, na parte superior da área. Isso equivale então aos 60 Nm. Naquela segunda seção ali da viga não acontece nada, área zero, então sigo reto, tá? Sigo na linha horizontal. Agora na última,
eu vou descontar agora o valor que eu tinha anteriormente. Eu tinha 60 newtons e agora a minha área da região 3 equivale a 60 newtons. E vou descontar por quê? Porque a área do gráfico da seção 3 na força cortante está na região negativa, então eu desconto agora e esse gráfico me fecha zerado. Isso aí, esse diagrama aqui é bem simples nesse caso, tá? Mas eu posso ter, digamos assim, uma soma de várias áreas, esse diagrama ir subindo, depois pode começar a descer novamente, depois subir, mas para ele estar certo, ele tem que fechar no zero. Então, esse diagrama aqui ele poderia ter sido bem diferente, poderia ter começado para baixo, não tem problema, aí sobe um pouco, desce, sobe, pode trocar de areia para o positivo e fechar. Interessante é que ele tem que fechar zerado, tá? Para estar correto. E agora a gente tem que simplesmente analisar qual que é o momento fletor máximo. É só olhar o gráfico. O pico dele, não importa se é na parte positiva ou na parte negativa, é 60 Nm. Então meu momento fletor máximo é 60 Nm. Então hoje, agora, né, digamos assim, este conteúdo aqui nós vamos ficar essa semana só nessa partezinha aqui. Assistam quantas vezes for necessário para tentar entender bem isso aqui. Semana que vem aí vai ter trabalho avaliativo sobre isso aqui. Beleza? Dúvidas, né? Não deixem de enviar.